Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do nosso incrível, sensacional, maravilhoso podcast Além das Estrelas. Aqui quem fala é só a anfitriã de hoje, Lara. Antes de começar o episódio, só um recadinho para vocês seguirem nossas redes sociais. O Instagram, que é gamate_astronomia, e o Facebook e YouTube, que é ibilce.gamate. Bom, hoje começaremos um episódio sobre Newton, suas leis e seu modelo de gravitação. Hoje comigo está o Rafael. Olá, gente, eu sou o Rafael e faço física no IBILCE. E também o já conhecido de vocês, Daniel. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Nossa, felicidade estar aqui hoje, não como anfitrião, né? Mas para falar um pouquinho sobre Newton, que é um cara que eu amo de paixão. Se eu puder almoçar com alguém, seria com certeza o Newton, né? Bom, você já me conhece, né? Eu sou o Daniel, sou da Física, da Unesp de São José do Rio Preto, e tamo aí, vamos explorar as maravilhas do universo. Não, realmente, você tem toda a razão em gostar do Newton, até porque quem não conhece o cara? Newton, ele basicamente, os matemáticos eles vão ficar bravos comigo, mas ele inventou o cálculo diferencial integral, foi o Newton, tá, que inventou. Gravitação, ele modelou a gravitação, ele fez várias contribuições na óptica, quase fez contribuições na parte sobre ondas e frequência de cores, mas ele parou um pouquinho antes. E aí, depois de todas essas contribuições, ele fez 26 anos. Ele fez todas essas descobertas, né, durante a pandemia da peste negra, né, que ocorreu na Europa. Então a gente tá bem no clima para falar de Newton mesmo aqui, né? Todo mundo aqui tá quase nos 26 anos, no meio de uma pandemia, faz a mesma coisa. Só falta as descobertas. Pelo menos já conheço as 3 leis de Newton, já tô no caminho. Pois é, né, Lara? Então você tá bem, porque a maioria das pessoas não lembra das 3 leis de Newton. E a maioria das pessoas, às vezes, decora as 3 leis de Newton, mas não pensa nas implicações delas, né? Por exemplo, a primeira lei de Newton. Newton diz, na sua primeira lei, que ele diz exatamente com essas palavras: um corpo tenderá a permanecer em movimento ou repouso, se e somente se uma força for aplicada sobre ele. Eu só queria dizer que eu me identifico muito com a primeira lei de Newton, porque eu também, se estiver em repouso, eu não vou sair do meu repouso, a não ser que alguém me obrigue. Todo domingo de manhã é assim, né? Todo domingo de manhã. Todo domingo de manhã, a primeira lei sempre bate. Antes da gente seguir para a segunda, o que se implica na primeira, né? O que ele quis dizer com isso? Tem gente que acha que ele define força, mas na verdade ele define repouso, né? Ele fala que tanto repouso quanto movimento, os dois são iguais. É a mesma coisa, você estar em repouso e estar em movimento. Mas também meio que as 3 leis, elas se complementam, né? Porque, igual você disse, que tem pessoas que acham que a primeira lei vai estar dizendo sobre a força. Meio que sim, meio que não. Que a primeira lei está dizendo sobre o repouso, mas aquela continuidade de movimento que um corpo sofre quando ele sofre alguma força. Ou a reação que ele sofre, que vai estar dizendo na terceira lei, que é meio que um spoiler do que a gente vai dizer, mas isso tá tudo implicado na lei da inércia, que é a primeira lei. Na verdade, ele fala o seguinte: todo corpo que está em movimento ou em repouso, ele vai continuar nesse movimento uniforme, em linha reta, a menos que uma força mude o estado dele, né? A menos que ele seja forçado a mudar de estado. Então, um corpo ele vai ficar parado, a não ser se alguém vier e dar um tapa nele. No bloco, né? Então você imagina, se tem alguma coisa na sua frente, ele só vai se movimentar se alguém for lá e bater. E ele vai continuar parado se ninguém for bater nele. Ou se não tiver nenhuma força, por exemplo, no espaço. Pessoal, o que é inércia no espaço? Se alguma coisa estiver em movimento, não tem forças de arraste, forças de atrito para poder fazer o corpo parar, né? Então o corpo ia pro espaço, para frente, né? Inércia, isso se chama inércia. Ele ia para frente, ia continuar com velocidade. Quem já assistiu aqui Gravidade? Vocês já assistiram Gravidade?
Eu não assisti. Eu sou péssimo com filmes e as coisas sobre ciência. Decepção do grupo. Totalmente decepção. Desculpa, gente. A gente tem um evento chamado Cine Gamate, que a gente passa vários filmes e o cara não vai. Olha aí. Não posso falar nada. Não, mas agora o próximo filme vai ser Gravidade. Você está intimado a comparecer no próximo Cine Gamate. Gente, vocês têm que me ligar e me acordar. Porque da última vez que teve cine, eu acordei e vi no grupo lá, há 2 horas atrás, vocês falando do cine. Um ótimo exemplo da inércia aí. A minha inércia aconteceu ali. Continuar parado. Não houve nenhuma força externa a mudar seu estado de sono. O cine não foi forte o suficiente para mover sua massa. Pois é, o atrito meu tava muito grande. Não, Atrito a meu com a lei da cama. inércia, ela desconsidera a existência do atrito, não desconsidera? Não, tipo, Não. a inércia não desconsidera. Ele só não define o que é força, né? Tipo, a lei da inércia, ele fala sobre força, só que ele não define o que é força. Ele define movimento uniforme e o que é repouso, o estado de um corpo, né? É isso que ele define. E aí ele fala, tipo, o corpo ele vai continuar no seu estado se não tiver nenhuma força para mudar esse estado. É isso que a primeira lei diz. Por isso que as leis se complementam bastante. E aí vem a segunda lei depois, que aí sim a segunda lei vai definir o que é força, né? Ela vai explicar que a força é igual a resultante da força é igual a massa vezes a aceleração. O que isso significa, Bit? Então, tipo, uma coisa interessante que você falou. Você falou assim, só a força resultante, né? Então, essa lei, ela é conhecida ou como princípio fundamental da dinâmica, que é o princípio fundamental do movimento, né? Ou ela também é conhecida como o que você falou, a força resultante, a lei da superposição de forças, que é a somatória de todas as forças em um corpo. Basicamente, Newton ele fala o seguinte, que a mudança de movimento, que é dita na primeira lei, a gente fala mudança de movimento, mudança de estado de um corpo, né? Essa mudança desse movimento, ele é proporcional, ou seja, ele é igual à força externa que é exercida no corpo. Então, o corpo está parado, vem um outro objeto externo a ele e vai lá e aplica uma força. Igual eu pego uma borracha que está aqui na minha mesa e eu dou uma cutucada nele com o dedo. Eu estou aplicando uma força externa na borracha. E essa força aplicada é proporcional a essa mudança de movimento. A gente aprende no ensino médio que, tipo, que nem o Manga falou, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Ou uma forma para quem vai fazer vestibular de decorar, Francisco meu amigo, né? FMA, Francisco meu amigo. Mas Newton nunca disse que a força é igual a massa vezes a aceleração. Newton, na verdade, ele diz que a força resultante é igual à variação do momento de inércia. Ou seja, é a variação do estado do corpo. É isso que Newton diz, que a gente chama de delta P. Delta, né, que significa variação, e o P significa momento de inércia de um corpo. Só que aí Newton define o momento de inércia como sendo a massa de um corpo vezes a sua velocidade. Só corrigindo, eu esqueci de um detalhe. Newton define a força como sendo a variação do momento de inércia pelo tempo. Então é uma taxa temporal. É delta P sobre delta T. É tipo velocidade, delta X sobre delta T, só que força é delta P sobre delta V. E aí, como P é mv, quando você coloca dentro da fórmula, vira MA. No final das contas, vira MA. É uma simplificação, basicamente. É um caso específico. Quando a força é igual a massa vezes a aceleração, ele é um caso específico quando não há variação da massa. Mas por exemplo, essa fórmula não poderia ser usada para calcular forças externas agindo sobre um foguete. Porque o foguete, ele está variando a sua massa, ele está gastando combustível. Então você não pode usar essa fórmula, porque a massa não é constante. A gente aprende assim no ensino médio, F igual a MA, porque lá desconsidera qualquer variação de massa. Mas o princípio da dinâmica, força igual a massa vezes aceleração, ele é um caso específico, quando a massa é constante. Então, por exemplo, essa fórmula que a gente aprende no ensino médio, ela não teria aplicação prática na vida? Não, teria sim. Alguns casos
onde a massa ela não varia. Por exemplo, um guindaste levantando um bloco, você quer calcular a força necessária para levantar o bloco, né? Um container, né? Nesse caso, o container não muda a massa durante o caminho. Ele continua a mesma no início do movimento e no final. Mas num foguete não usaria essa fórmula porque aí tem variação de massa, né? Sentido. Já foi a primeira, a segunda, então agora eu acho que a gente pode ir para a terceira lei de Newton. Eu acho que é a mais conhecida, que é a lei da ação e reação. Acho que a inércia ainda é mais conhecida pelas piadinhas. Fora da física, é com certeza ação e reação. Tipo, a terceira lei vai falar assim que toda ação, toda força, ela surge em pares. Por exemplo, olha que legal, vamos imaginar o seguinte, vocês estão com o celular de vocês lá em cima da mesa, né? Então põe o celular em cima da mesa, certo? O celular, ele tem uma massa, é um pouco óbvio, então ele vai fazer uma força para baixo, por causa da gravidade, que é a força-peso. É a força da massa. Por ele ter uma massa, ele tem esse peso, né? Se não houvesse uma força oposta a ela, ou seja, ela tá em cima da mesa, né? Se a superfície da mesa não fizer uma força contrária a ela, o que deveria acontecer é que o celular deveria atravessar a mesa, porque não tem força resistindo à força-peso. Só que o nosso celular ele fica parado em cima da mesa, né? Então, se ele tem uma força para baixo, alguma coisa tá fazendo uma força para cima, para ele ficar parado. Essa é a força normal, não é? É a força normal, é uma força na superfície. Quando a força normal, ela, por isso que ela chama normal, porque ela é natural, ela é normal de acontecer. Toda vez que você tem contato entre duas superfícies, você tem essa força normal. Físicos e sua criatividade. Você vai ver que tem aí mais pra frente, cada uma, mano, muito engraçado. Aí você vai ver em mecânica clássica, quando a gente começar a estudar as limitações do modelo newtoniano. Por que você fala? Primeiro que é difícil, né? Pra caramba. Começou bem. Cada conta dá 5 páginas, 4 páginas, mecânica clássica. E outra porque você vai criar um outro, o modelo de Newton, ele é muito bom. Mas para situações onde eu tenho um referencial parado, só que no universo, tudo tá em movimento. Então, quando você tem numa escala maior, você olha mais para cima, tá tudo em movimento. E aí, as leis de Newton falam, não é que não funciona, é que fica tão difícil de calcular que fica quase impossível. Ou, às vezes, não tem nem como ter solução. Porque na mecânica newtoniana, você precisa ter um sistema de referência parado para você definir movimento. Que ele diz que precisa de um referencial inercial, é isso? Isso, exatamente. Referencial inercial. Tem um referencial acelerado, não rola. Não rola, cara. Não rola. Mecânica newtoniana não rola referencial acelerado. Então ele tem que estar parado ou ele tem que estar numa velocidade constante. E a física das estrelas é tudo acelerado, né? Algumas coisas sim, outras não. Por exemplo, velocidade tangencial de órbita. A velocidade tangencial, ela é constante. Ou a velocidade de rotação, ela é constante. Mas o movimento acelerado é o movimento de queda da translação, né? Quando você começa a olhar a velocidade centrípeta, essas coisas, né? Aceleração centrípeta, perdão. A velocidade tangencial de um corpo é a velocidade tangencial dele. Velocidade tangencial à órbita, né? É um pouquinho difícil de explicar isso. Eu ia pedir pra você explicar pra mim o que é essa velocidade tangencial. Eu não entendo também, eu não estudei isso ainda. Assim, imagina o seguinte, imagina que o celular de vocês que tá em cima da mesa, certo? Ele tá andando com uma velocidade pra esquerda. Então você pega a sua mão e movimenta seu celular pra esquerda. Só que ao mesmo tempo, você puxa ele pra baixo. Agora, ele não vai fazer um movimento circular? Vai. Então, esse é o movimento circular. No movimento de círculo, sempre tem uma velocidade que é em linha reta e uma aceleração que puxa o corpo para um centro. Tipo a órbita da Lua em volta da Terra. Então, você vai ter essa velocidade para o lado. Por exemplo, os astronautas. Os astronautas na ISS, na Estação Internacional Espacial, eles não estão sem gravidade. Porque eles estão só a 200 km da superfície. Estão em queda livre. Eles estão permanentemente caindo. Estão sempre caindo. Só que ao mesmo tempo que eles estão caindo, eles estão andando para o lado, com uma velocidade. Que essa velocidade a gente chama de velocidade tangencial. Então, por isso que eles nunca caem, né? Na Terra. Porque eles caem, só que anda para o lado. Um pouquinho assustador pensar desse jeito, mas faz sentido. Eu dei uma brisada aqui agora. Se a Terra parasse de girar momentaneamente
tudo ia se espatifar na Terra, né, por causa da inércia. Os prédios iam desmoronar porque eles estavam numa velocidade, que era a velocidade de rotação da Terra, só que a estação internacional ia continuar tranquilamente, né? Que é independente, muito louco, né? É porque, tipo, quando uma força, pra parar, né, uma força é aplicada num corpo, ele é aplicada no corpo e não no outro. Imagina 2 blocos em cima um do outro, né? Ou você tem uma borracha, um bloco em cima do seu celular. Se você aplicar a força no seu celular, a força vai ser no celular, não no bloco que está em cima. Então, se você aplicar uma força muito rápida, o bloco de cima vai ficar parado e o bloco de baixo vai voar. É a mesma coisa num ônibus. Você está no ônibus, certo? Lá, você está parado. O ônibus começa a entrar em movimento. Você não sente uma força indo para trás? É força de arranque, não é? O ônibus vai para frente e você vai para trás. Porque quem se movimenta é o ônibus. Você está parado no espaço. Então você vai para trás. Você consegue entrar em movimento junto com o ônibus por causa do atrito no chão, porque você está se segurando no ônibus, né? Mas se o ônibus parar do nada, você vai ser lançado para frente, porque você vai continuar movimento. Então, se a Terra parar de rotacionar, quem parou foi a Terra, não foi a gente. São 2 objetos diferentes. Nós estamos com uma velocidade igual da rotação da Terra. Se a Terra parar, a gente sai voando. E é por isso que a gente também não sente a rotação da Terra, por causa da gente estar na inércia dela. A gente está com a mesma velocidade que ela. Então, a velocidade relativa é igual a 0. O legal das leis de Newton é entender as implicações dela, não as próprias leis, mas é entender o que pode acontecer. Acho que um professor estava falando. E se você tiver, por exemplo, para calcular a massa do átomo, você precisa primeiro ter uma força para você calcular, mas para você definir aquela força, você tem que ter uma massa para definir aquela força. Então é meio que uma falha no modelo do Newton, que para você ter a força, você precisa ter a massa. Para você ter a massa, você precisa ter a força. Você não pode definir nenhum dos dois sozinho. O problema disso não é que você não consegue definir. Mas, por exemplo, na segunda lei de Newton, ela fala que a força é igual a massa vezes a aceleração. Mas que massa é essa? Que massa é essa? A gente define através da força da gravidade. Pela força da gravidade, pela força-peso. Então, na verdade, a gente tem 2 tipos de massa. A gente tem a massa gravitacional, que é definida a partir da gravidade, da aceleração gravitacional do planeta Terra. E a gente tem a nossa massa inercial. Porque, por exemplo, vocês já foram em montanha-russa? Ainda bem que eu escuto em biologia. Já fui na montanha-russa. Quando você estava na queda, você não sentiu você ficar mais leve? Sim. Você não tem essa sensação de ficar mais leve quando você tá em queda? Sim, eu me sinto mais leve. Ou seja, novo modelo de emagrecimento quântico, montanhas russas. Dando continuidade, então, a massa gravitacional, ela é a medida que os objetos pela atração gravitacional, que a gente falou. Só que a massa inercial, ela é a tendência que um corpo tem para conservar o seu movimento. Pensa assim, vamos lá, qual é mais difícil? Você parar um trem de 1 tonelada a 20 km por hora ou uma bolinha de papel a 20 km por hora? O trem é mais difícil, no caso. O trem é mais difícil. Porque o trem, ele tem mais massa inercial. Então, a tendência da massa inercial dele é conservar o movimento. Então, para você aplicar uma força, que nem o Newton falou, da variação do movimento, você vai precisar de uma força maior. Então vai ser mais difícil você parar um trem, porque ele tem uma massa inercial maior do que uma bolinha de papel. E essa massa inercial, você pensa como se fosse a resistência de um corpo a mudar o seu movimento. Quanto mais pesado um corpo, quanto maior a sua massa inercial, mais difícil é ele mudar o movimento. Ele é como se fosse uma característica da natureza, essa massa inercial, de resistência. Eu vou resistir à mudança do movimento. A massa gravitacional, ela é uma resposta da interação entre as massas gravitacionais, entre as massas dos objetos, do corpo, que o corpo gera, né? Por incrível que pareça, numericamente, a massa inercial e a massa gravitacional tem sempre o mesmo valor. Qual que é a fórmula da massa inercial? mg, G igual a mva. Massa gravitacional, M índice G, vezes a gravidade,
é igual a massa inercial, MI, sei lá, vezes a aceleração do corpo. Por incrível que pareça, esses dois conceitos de massa, embora eles sejam diferentes, e estão relacionadas a fenômenos diferentes, elas são numericamente iguais, sempre. Eu tô absorvendo ainda. Fez um nozinho no meu cérebro. Então, Lara, você falou que deu um nozinho na cabeça. Pensa assim, a massa inercial tem relação com movimento, velocidade, né? O corpo em movimento, certo? A massa gravitacional tem relação com a gravidade, com a interação entre as massas. Então, se um corpo, por exemplo, num elevador, o elevador cai, qual a sua velocidade, ela vai chegar uma hora que vai virar constante. Você vai estar em queda livre. Você vai acelerar, mas vai ter umas forças de arraste ali, e aí você meio que vai ter algo próximo de uma constante, né? E lembra da primeira lei de Newton, que ele fala que tanto o movimento constante quanto o repouso é a mesma coisa? Sim, lembro. Então, se movimento e repouso são a mesma coisa, e quando você está em queda livre, você está em movimento constante, é a mesma coisa que fosse, conceitualmente, assim, repouso no seu sistema de referência. Então, se velocidade constante e zero é igual, e a massa inercial tem relação com o movimento, e a massa inercial tem relação com a massa que a gente sente, né, o peso, a massa gravitacional, se a massa inercial é próxima de zero, a massa gravitacional é próxima de zero, porque as duas são iguais, sempre. Entendi, obrigada. Então por isso que você tem a sensação de estar sem peso ou sobre gravidade zero. Não é isso, é porque a sua massa inercial está menor, está próxima de zero, e aí como ela é igual à massa gravitacional, você tem essa sensação de estar sem peso. Então, teoricamente, como a gravidade, por exemplo, da Lua, ela é menor que a gravidade terrestre, então consequentemente, meu peso é menor, então minha massa de inércia seria menor, tá? Você vai ter a sensação de ter uma massa menor. É diferente também de matéria. A gente está falando de massa gravitacional, massa inercial e tem a matéria. A matéria é a quantidade de átomos que você tem no seu corpo, que também tem relação com esses três. Mas, tipo, ele não muda na Terra e em Marte, não muda. A mesma quantidade de matéria, a mesma quantidade de átomos que você tem na Terra é igual à mesma quantidade de átomos que você teria na Lua. Só que a sensação do peso, da força-peso, ela é menor. Eu tenho uma curiosidade aqui. Vocês sabem quantos átomos mais ou menos uma pessoa adulta tem? Mais do que 2, com certeza. Com certeza. São 7 octilhões. Octilhões? Octilhões seria... Eu acho que são 27 zeros. É bastante, cara. Muito. Então, pronto. Você tem 7 octilhões de átomos na Terra e em Marte. Você não é tão especial assim. Tipo, sua matéria não vai mudar. Você não vai perder matéria, a não ser que você faça exercício físico. Essas são as 3 leis de Newton, né? As suas implicações. É mais legal a gente falar sobre as implicações das leis de Newton, o que isso afeta, o que isso muda, quais as restrições, do que propriamente das leis, né? Essa é por isso que eu amo Newton, cara. Fantástico. O cara revolucionou toda a ciência moderna. Inclusive, uma coisa que não falei, só por curiosidade, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, ela teve influências de Galileu Galilei. Galileu já tinha postulado algo parecido, né, com a inércia, né, já tinha postulado algo bem parecido. E aí Newton, com Kepler, com Galileu, com as ideias desses dois caras, foi lá e fez a mecânica celeste, né? Sim, até porque a ciência ela é cumulativa. Você depende do conhecimento passado para desenvolver. Mas realmente, Newton ele é muito legal de aprender sobre ele e muito importante para a gente na parte de gravitação, para entender as leis do nosso mundo, as leis do universo. E com isso eu agradeço a participação do Daniel e do Rafael e encerro o nosso podcast de hoje. Não se esqueçam de curtir e compartilhar e vai apoiar a gente nas redes sociais, aquele coraçãozinho. Beijos, galera. Obrigado. Até a próxima. Beijinhos. Tchau. Tchau, gente.